Aqui é André Barcaui e eu passo para deixar uma mensagem para você, pequeno e médio empresário que está passando por um momento tão complicado hoje em dia, durante a pandemia, e que ainda vai enfrentar muitos momentos difíceis depois da pandemia, depois da quarentena, depois desse processo que a gente está passando, por conta da própria economia, do próprio receio das pessoas de consumir, receio de sair à rua, quanto mais de consumir itens que não sejam absolutamente indispensáveis para a sua sobrevivência, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Então é um momento difícil e de certa forma inédito na história da humanidade, porque você tem tanto o empregador quanto o empregado sofrendo, quer dizer, a gente está vendo aí pessoas sendo demitidas, tendo seus salários reduzidos, eventualmente pagos parte pelo governo, e você está vendo também, por outro lado, os empresários com empresas quebrando ou em vias de quebrar, sem receita, sem ter como pagar. Enfim, é um momento muito complicado, muito. Eu sou neto de imigrantes que eram também empresários, ainda que bem pequenininhos, então eu me solidarizo muito com todos vocês. E mais do que isso, sou consumidor também e entendo que o que leva o Brasil a crescer é a iniciativa, é o heroísmo de pequenos e médios empresários que sobrevivem, que lutam com toda a burocracia, com toda a carga tributária que a gente tem, com todas as dificuldades que esse país oferece, estão aí na luta, estão gerando emprego, estão gerando negócio e estão sobrevivendo, aumentando aí o nosso PIB na medida do possível. Então, eu acho que isso é muito importante passar essa mensagem para vocês, não seria até de otimismo, mas seria de realismo, no sentido de que o que fazer nesse momento de pandemia e o que fazer no pós-pandemia. Então, assim, a dica número 1, se é que pode chamar de dica, mas é importante ratificar, é que você tem sim que rever com calma, no detalhe, a sua estrutura de custos. Não dá para pensar que tudo vai ser igual e que você vai gastar igual e que as coisas que você fazia vai continuar fazendo do mesmo jeito, porque não vai. É importante ver o bit, né? Se tem uma coisa assim fundamental de fazer é olhar o detalhe da sua estrutura de custos, despesas, o que você está gastando, por que está gastando, se aquilo é necessário mesmo de gastar. Quer dizer, isso é um ponto importante, essa revisão. Isso vai ter que ser constante, já deveria ser, mas agora a crise sempre nos força a olhar com mais detalhe esse tipo de coisa. Até como ser humano, até como como chefe de família, como pessoa física, a gente também tem que fazer isso. Mas como empresário, mais ainda. Sempre tem coisinhas que a gente sabe que pode reduzir, que pode melhorar, que pode otimizar em termos de custo. E essa é a hora de fazer isso. Um outro ponto é que nós estamos numa época de colaboração, de flexibilização. O que eu quero dizer com isso? Está na hora de negociar com seus fornecedores. E está na hora de eles negociarem com os deles também. Significa dizer o seguinte, não é a hora do ferro e fogo, é a hora da flexibilização para ambos os lados, uma colaboração. Isso é fundamental. Uma colaboração em que todos possam sair ganhando lá na frente, porque não tem jeito de sair dessa pandemia, dessa situação toda, cada um de maneira isolada. O isolacionismo nesse momento não só é improdutivo, como é, com todo respeito, uma ignorância. A gente tem que se ajudar, a gente tem que procurar ver como colaborar um com o outro. É o único caminho de sair disso de uma maneira mais, vamos dizer, menos sofrida. Então, flexibilize com os seus clientes, flexibilize com os seus parceiros e busque a flexibilização também com os seus fornecedores. Outra coisa importante é que a gente não pode, se você era daquele tipo que ignorava a rede social, que ignorava as possibilidades de um WhatsApp, de um Instagram, de um Facebook, não é hora mais de ter esse procedimento. Não há como ignorar o poder das redes, que são em tese baratas de serem desenvolvidas, de serem programadas, de serem planejadas, de serem, de alguma forma, postas em prática, e tem uma abrangência absurda, tem um alcance extraordinário, relativamente fáceis e que você pode fazer uso para o seu negócio. É claro, isso pode ser tão sofisticado quanto você queira, mas eu estou dizendo para minimamente começar, minimamente fazer uso disso, porque o mundo gira em torno disso já há algum tempo e é mais que hora de a gente se aproveitar dessa tecnologia, fazer uso dela para crescer o negócio ou para sustentar o negócio nesse momento de crise. Outra questão, dependendo do tipo de negócio que você tem, é o delivery. Por favor, não vamos ignorar o delivery.
todo mundo está em casa, então é meio que óbvio que o delivery passou a fazer parte da vida das organizações e das pessoas. As pessoas pedem comida, as pessoas pedem serviços, as pessoas pedem todo tipo de produto em casa. Então, se você tinha algum preconceito, ou se você não tinha uma estrutura preparada para isso, de alguma forma pense em se estruturar para esse delivery. Por último, é importante manter sim o otimismo, mas de uma maneira, como eu disse, realista. Pensar que o negócio ele pode sim crescer, mas muitas vezes você vai ter que inovar para crescer. Você vai ter que, para sobreviver, buscar formas criativas de trabalhar. Criatividade e inovação são coisas diferentes. Criatividade é uma ideia bacana. A inovação é quando essa ideia gera valor de fato. E para você pensar isso, você vai ter que se permitir o erro, você vai ter que se permitir testar, você vai ter que se permitir o risco, seu e dos seus colaboradores, porque todo mundo está trabalhando junto, está todo mundo no mesmo barco. Então é importante você pensar em inovar, porque as pessoas também estão pensando em inovar suas vidas. As pessoas fazem coisas em casa hoje que não faziam antes. As pessoas cortam cabelo em casa, as pessoas fazem a unha em casa, as pessoas leem em casa, as pessoas compram. Então tem uma série de coisas que de alguma forma vai mudar. Se é para melhor ou se é para pior, depende só da gente, depende só de você. Então, eu deixo essa mensagem, faço votos que seja útil de alguma forma. Se você é pequeno e médio empresário, não desista, continue. E se você conhece algum pequeno e médio empresário, por favor, faça chegar essa mensagem a ele, porque realmente é uma mensagem passada com muito carinho e com uma intenção apenas de ajudar. Forte abraço a todos.